Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Fernanda, meu anjo. Boa noite a todos. Estou entrando mais cedo, porque eu estou testando a internet que não estava muito boa, mas quando der 10 horas eu inicio o processo. Mara, minha irmã, todos nós aqui, que bom, muito feliz. Então, estou iniciando mais cedo, porque a internet não está muito boa. E aí, tá baixo. Desculpa. Melhorou, Fernanda? Vou correr timbó, minha linda. Né? Melhorou agora? Ana Maria, meu anjo, a Débora aqui. Tá baixo? Tá baixo. Bora. Melhorou? Dá para ouvir? Vocês podem me dizer se está melhor o som? Não estou rezando ainda não. Ainda não. Então tá baixo, Jesus. Testando aqui, testando. Melhorou? Melhorou o som? Melhorou? Alô, alô? Me digam aí se melhorou o som, por favor. Ah, ótimo, obrigado. Não tinha rolado aqui. Mestre Braga, Marco Braga, maravilha, maravilha. Nossa, tanta gente amada, muito obrigado por ter chego aqui, né, para essa conversa. Opa, 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 opa. Seres de luz, nós somos todos seres de luz. Muito obrigado por estarem aqui. Fico muito feliz, muito agradecido. A live hoje é para falar sobre a questão, né, dos boicotes que nós fazemos. Né? Muito obrigado, Marco Braga. A live de hoje é para falar daquilo que nós fazemos que impede a nossa expressão, né, divina, com medo da vida e com medo dos nãos que nós já recebemos. Então eu vou falar a princípio, né, qualquer hora se vocês quiserem me perguntar, né, qualquer questão, eu estou aqui e vou respondendo na medida, certo? Então eu vou falar aqui de uma questão que chama amor, na expressão da sexualidade e na expressão da beleza, que é a deusa Afrodite ou a deusa Vênus. Né? A deusa Vênus ela foi gerada através da decepação do sacro escrotal do pai dela, Deus Cronos. Quem era Deus Cronos? Era o tempo. E os órgãos, né, não o pênis, mas o órgão, o sacro escrotal dele, foi jogado no mar. E dali nasceu a deusa, né? A deusa da sexualidade e da beleza. Eu quero tocar sobre isso para colocar aqui a minha ideia de que a sexualidade, o amor e a beleza, eles são arquétipos que a gente não entende muito bem. O ser humano, na sua limitação, ele tem ainda um papel a descobrir relacionado à sexualidade, ao amor, à beleza. É algo que vem do universo. É maior do que a expressão do que nós vivemos aqui a nível, né, dessa realidade humana. Ele é algo universal, né, é uma consciência universal a relação do amor, do sexo e da beleza. Estou falando isso porque quando nós, a nível de vocação, né, a nível de trabalho, quando nós entramos nesse local de trabalho, nós geralmente a gente se espelha, né, no pai, na mãe, nos pais substitutos, nos parentes, na vida familiar, na célula, no núcleo da família. Né? São as experiências que a gente recebe de amor, de sexualidade e de beleza. E aí a gente leva isso para a vida. Os pais, como bons pais, né, como a gente vem falando ultimamente, eles são pessoas que têm seus dilemas também, e eles vão passar os dons que eles têm e os dilemas também para aquele filho. Né? Isso é uma obrigatoriedade, na verdade, porque você só vai dar aquilo que você tem, né? E isso favorece as suas escolhas. Isso fica impregnado no corpo,
fica um registro no corpo de cada filho, os pais podem ter 10 filhos em comum, mas cada filho vai registrar aquela forma de expressão de amor, sexualidade e beleza na sua própria percepção, né? Então a Afrodite ela tem esse toque no ser psíquico, né? Ela traz essa informação. Existe outra lenda, que aí é do registro sistêmico familiar, outro mito, que é um mito de uma deusa, uma semideusa, que me perdoe a memória. Nesse momento eu não estou lembrado do nome da deusa, da semideusa. Onde ela rivalizou, ela tinha 12 filhos, e ela rivalizou esses 12 filhos com Apolo e a irmã dele, a Ártemis, se eu não me engano. Com a irmã de Apolo. Apolo eram os filhos perfeitos, né? Era Ártemis, sim. Eram os filhos perfeitos de Zeus. E eles eram solares, né? Eles não tinham mácula, teoricamente. E essa deusa começou a rivalizar com a mãe deles, que era Leto, né? Dizendo que os filhos deles eram mais bonitos, eram mais inteligentes que Apolo e Ártemis. E a mãe Leto, a deusa Leto, ela lançou uma maldição, né? Boa deusa que ela era, mas tudo o teu ensinamento, ela lançou uma maldição para que matasse todos os filhos dessa semideusa, né? Ela devia ser, no mínimo, neta ou bisneta de Zeus. Quando estava para acontecer isso, por vingança, essa semideusa, que na época se fazia a aproximação dos deuses, era como a aproximação que acontece hoje dos humanos, né? Os deuses andavam pela terra, ela serviu, né, um de seus filhos mortos, né, morto no caso, para os deuses. E os deuses, claro, na sua sapiência, não comeram aquele alimento. Conseguiram perceber que... minto. Quem comeu, um deus que comeu foi Hades. E Hades era o deus dos infernos. Então, assim, o que significa isso aqui a nível terapêutico? Através da minha geração, todos nós, através da nossa geração, a gente aprende, né, a devolver aos deuses, ao Deus que existe dentro de nós, algo que é muito denso e nocivo. E isso recai sobre nós uma atitude do Deus que existe no nosso inconsciente, no nosso coração. Quais são os presentes que nós damos? Raiva, ódio, inveja, né? Todos os papéis da dualidade quando é mal significado dentro de nós mesmos. E qual aí assim, então eu, Geraldo, ando por esse caminho e tenho muita raiva, né? Tenho muito desprezo, muita inveja. Esse local de inveja, de desprezo, de raiva, esses sentimentos negativos são dados para o universo, para as pessoas que permeiam minhas relações, para as pessoas que eu amo, né? Porque há um registro de confiança. Quando eu dou o meu pior, geralmente eu dou para as pessoas que mais tenham intimidade dentro de casa, dentro da família, o marido, a mulher, né? Eu tenho essa relação de dar amor e também dar meu pior. Se nós levarmos para esse movimento macro, o que esse ensinamento quer fazer com a gente, né? Quer nos ensinar, quer nos colocar... Na realidade, eu como ser espiritual, você como ser espiritual, tem a missão de observar essa distorção do relacionamento, de observar a minha raiva, o meu ódio, a minha inveja, a minha luxúria, né, os 7 pecados e mais alguns, né, a entender esse processo e devolver à espiritualidade. Porque é através da espiritualidade, do Deus interno, do eu superior que existe dentro de mim, que eu vou entender a mensagem do que eu tenho de mais cruel. A crueldade
ela significa ignorância. Se eu não reconheço meus sentimentos, se eu não reconheço a qualidade dos meus sentimentos, ele me torna cada vez mais cruel. Mas se eu trago clareza para esses sentimentos, eu termino fazendo com que o meu consciente, no meu inconsciente, emerge o consciente, né? O material que está no inconsciente, ele borbulha no consciente e faz com que a gente possa entender esse grau de afetação segundo essas emoções. E a gente entrega de novo para os deuses. Qual Deus? O Deus interno. Ao meu ver, quando nós terminamos esse processo de entendimento, das emoções, em uma hora nós vamos sair dessa corporificação e, ao meu ver, aos meus estudos, nós vamos encontrar com esses deuses, né? E nós vamos nos fazer interessante, né? Nós vamos chegar para Deus e dizer, ou para os deuses, eu não acredito nessa corporificação do Deus barbudo, branquinho, não é essa. É para o universo e dizer para o campo do universo, olha, a minha raiva eu resolvi dessa forma. Eu tenho uma ciência para dizer como que eu resolvi as minhas diferenças relacionadas aos outros, que na realidade é o meu olhar, a minha percepção perante o que eu sinto, né, que está dissonante com a minha essência. Ok? Então, o que acontece? Vamos lá. Agora, vamos para a questão deu para entender a questão do que eu falei da essência, das emoções negativas e a entrega para o eu superior? Ok? Muito obrigado. Vamos colocando aí que a gente vai, né, mergulhando. Cada pergunta vai me fazer pensar mais. Então, o que acontece? Quando nós vamos para o trabalho, para o ambiente do trabalho, nós geralmente estamos impregnados pela estrutura da família, certo? Então, meu pai era advogado, doutor, ou juiz, ou dentista. Não há problema relacionado a isso. Desculpa, não baixei o som, vai continuar assim. Então, assim, eu recebo as impregnações, material de piano, aí, com toda a honra, Socorro e a Ana Maria, eu não consegui mais ver mais ninguém da DEP, mas em minhas impregnações familiares, eu tenho 2 ramos, o feminino e o masculino, mãe e pai, né? E eu recebo as impregnações dessa família. Então, além de eu ter a minha distorção pessoal, né, do que eu venho trabalhar aqui, eu ainda recebo o reforço das impregnações da família, das impregnações sociais, das impregnações culturais, das impregnações dos amigos, né, do colégio, né, da faculdade que eu fiz, apesar que todas elas vão caber, vão refinar, vão ter um filtro e vão ser quase a mesma opinião, certo? Quase a mesma temática, quase o mesmo arquétipo. E isso vai permear minhas relações com o trabalho. Como esse processo é um processo dolorido, é um processo de alma, é dolorido enxergar a minha dor, o meu orgulho, o meu medo da vida. Então eu congelo esses aspectos. Como é que eu congelo? Eu vou para um lado distorcido que vai me inebriar. Então eu vou para o álcool, eu vou para o sexo lascivo, eu vou para as drogas, eu vou para o chocolate, o vício, a compulsão. Então, eu faço um trabalho dentro de um instituto que chama Restitui, que é com os adictos. Então, esses caras, eles têm a compulsão, né, relacionada ao álcool, à droga, né, drogas como cocaína, como crack, né, e dentre outras tantas drogas, cigarro, né, e assim, qual é a diferença entre eu, Geraldo, que não sou usuário de drogas nem de cigarro, mas eu tenho uma adicção, quer dizer, eu sou um adicto de álcool, né? Eu tenho um problema com álcool, né? Eu vou lá para trabalhar o meu processo alcoólico, né? De não estar mergulhado nesse local. Mas qual é o local? O que liga a minha adicção, a adicção desses rapazes e a adicção de quem anda na rua e acha que não é adicto? Todos nós, por conta do medo de receber não, nos protegemos e vamos para uma compulsão. Então eu posso ser compulsivo com chocolate, posso ser compulsivo, né, com compras, né, com relacionamentos, né? Só que esse local
dessas impregnações culturais, dessas impregnações familiares, é um local de completa ilusão. Porque nós assumimos esse local como crianças adotadas. A gente adota do pai, da mãe, seja ele biológico ou seja ele substituto, uma forma de lidar com a vida, porque você está ali vivendo uma relação que é de sobrevivência. Aqueles seres, os pais biológicos, né, são seres que têm o poder da vida e da morte relacionado a te dar comida, te dar sustento, e você faz aquele processo de barganha. Eu aprendo algo com meus pais e vou fazer igual, tanto na distorção como na positividade, para agradar meus pais. E isso não é real. A realidade, a gente não somos educados a reconhecer as emoções, a ansiedade, o medo. A gente vive num processo em que tudo é muito externo. As impregnações da família que a gente tem que honrar. É bom honrar, é fluídico honrar, mas ao mesmo tempo é um local que você precisa somente olhar e respeitar, você não precisa fazer igual. Se nós fôssemos educados para isso, a gente tomaria outras decisões mais voltadas para a alma. Vou deixar gravado, Pete. Prima linda, vê se aparece. Mas, enfim, as decisões que a gente toma, nós tomamos geralmente condicionados aos espelhos de toda essa ancestralidade, né? Principalmente até a terceira geração, a ascendente do pai e da mãe. Existe um trabalho que eu faço que chama genealogia, né? Que é o estudo da árvore genealógica, né, onde a gente vê quais são as impregnações dos pais, dos avós, dos bisavós, que geralmente vão calhar com, né, vão coincidir com algo seu. Vai ter uma informação que você repete aí dos padrões familiares. E essa repetição é um local de pensar que você perdeu alguma coisa. Entendam bem, a gente vai para uma compulsão para se afastar da sensação de perda, né? E aí a gente quer inebriar, né, pelo álcool, a gente quer inebriar pelo açúcar, quer inebriar pela compulsão. E, na verdade, nós estamos vivendo, porque a gente entra no movimento do trauma, de reviver essa cena. E é tão claro isso que é só colocar aquela pergunta clara que a gente sempre faz quando a gente está acometido de um trauma. Poxa, eu estou vivendo isso outra vez. Então, esse viver outra vez é a repetição da sua dor original. E muito provavelmente tem muito mais camadas relacionadas a isso. Está relacionado com nós querermos ser aceito, né, e ser respeitado. Eu não coloco nem amado, mas se eu puder pelo menos ser respeitado, eu consigo sobreviver, né? Quando eu tenho esse apelo de querer ser amado, muitas vezes eu atropelo até a minha ética para poder ser amado. E faço barganhas, né? Segundo a DEP e o PEF, eu termino fazendo barganhas, que é contrário à minha essência. Quem nunca fez isso? Eu já fiz. Né? Em muitos momentos eu fiz extrema barganha, mas eu quero falar que o jogo do ego é justamente isso. É fazer com que você caia nas armadilhas, né, da compulsão, das emoções não trazidas à clareza e à verdade, para que você continue ali, entende? Fazendo barganhas, no mesmo jogo, achando que perdeu, e você nunca perdeu nada, foi só um aprendizado, uma experiência, né? Eu quero deixar claro que esse processo é um processo de aprendizado. A gente não precisa trazer culpabilidade para quem veio antes, porque quem veio antes, né, os pais, os avós de todo mundo, tem uma história muito forte, né, tem uma sobrevivência, quantas questões essas pessoas não viveram e passaram para poder perpetuar, né, os ensinamentos, e muitos ensinamentos ficam aí cristalizados. Esses sentimentos, né, cristalizados, essa vida cristalizada dos pais, dos avós, foi bom para eles. É experiência para que a gente possa olhar, mas não é obrigatório você, se tiver na distorção, repetir. A gente repete o que é bom, o que é salutar,
né? O que é um download para o século XXI. Mas estruturas passadas que já não tem mais noção, não tem mais energia para estar viva, ela congela no nosso corpo, né? Isso traz adoecimento emocional, adoecimento físico, né? Que vai estruturando, né? Aquelas doenças que são clássicas na família, tipo diabetes, câncer, né? Processos neurológicos, né? Você tem uma cadeia de pessoas dentro da família entrando nesse mesmo padrão de adoecimento, desde o emocional ao orgânico. E o que se faz com isso? Você olha, você aceita e você perdoa, né? Para poder entregar de volta para os deuses, para a sua essência, primeiro para a sua essência, para o seu eu superior, e depois para todos os deuses que permeiam o universo, porque isso é material. Nós estamos vivendo num planeta que é de uma excepcionalidade de aprendizado. Né? Essa corporificação que nós temos aqui possivelmente não existe igual. Então existe nós somos beneficiados, nós temos um grande prêmio, uma premiação de estar vivendo essa experiência do aqui e agora. Né? E outra coisa, uma estrutura do ego, né, ele faz que a gente viva, né, com a mente ou no passado ou no futuro, pouquíssimas vezes no presente. Isso faz com que a gente, não vivendo o presente, a gente se afaste cada vez mais das nossas emoções. Apesar que o registro do passado já é um registro daquilo que nós precisamos, aquilo que fica ruminando na cabeça, né, as imagens que vêm na cabeça, ficam indo e voltando, é algo que o teu inconsciente está pedindo. Trabalhe isso, trabalhe com você. Porque o outro já não, se tiver uma segunda pessoa, o outro já não faz mais parte desse campo. E hoje já é outro movimento, hoje é presente. E isso se repete. Toda essa estrutura faz com que a gente tenha medo da vida. A gente vai congelando, né, dentro do nosso corpo e fazendo com que os processos que vêm do presente para da continente base para o futuro não aconteçam, porque eu não posso construir um novo futuro com base antiga. Com tratativas antigas eu não posso resolver trabalhar com a prosperidade e a abundância e trazer o novo. O que nós temos de mais bonito na consciência humana é a plasticidade, poder transformar, ressignificar a mesma situação com outro olhar, com outro prisma. Né? Então, quando eu falo medo da vida, né, na palestra, no nome da palestra, é não poder enfrentar essa energia tão forte, tão poderosa, achando que você não pode enfrentar essa energia tão forte, tão poderosa, que é o medo, que é a ansiedade, que por trás desse medo, dessa ansiedade, existe uma força tremenda, né, que está nesse registro desse corpo. Então, trabalhar o corpo no modelo de desbloqueio é fundamental para que a gente dê o passo no presente, para trazer a presença, para trazer o ground, o aterramento da sua consciência nesse planeta. Né? E os ganhos são muito poucos no sentido assim, você não vai ter um Big Bang de explosão relacionada ao processo terapêutico quando você reconhece o seu perdão, reconhece a capacidade de poder quebrar o orgulho, de poder se aceitar e dentro de uma emoção negativa perceber que existe por trás, lá arraigado, existe uma emoção muito positiva. Vamos colocar um exemplo. Se eu sou um cara invejoso ou dito invejoso, existe uma potencialidade em mim que eu vejo no outro, que eu não consigo enxergar em mim, que é a qualidade de poder fazer. Só não tenho ainda ferramentas, mas eu vejo o outro e tenho inveja do outro porque eu quero estar naquele local. Entende? Ele não quer ser aquela pessoa, em essência. Ele quer ter aquela qualidade, ser um empreendedor, ser um empresário, ser uma pessoa simples,
né, muitas vezes, né, não tão status quo, mas uma pessoa simples. Eu invejo, então, a pessoa mais humilde, eu não consigo chegar lá por conta do meu orgulho, mas por trás tem uma verdade. E essa verdade é que dá energia, essa verdade que é da essência, que não está impregnada pela informação da família, que não está impregnada pela tua própria invenção dessa personalidade. Meu nome é Geraldo Mesquita. Mas será que isso é verdade ou eu estou Geraldo Mesquita? Porque eu tenho outros nomes também, não aquelas pessoas que me esculhambam, mas as pessoas me dão nomes, tipo nomes espirituais. Papa Francisco era Bergoglio, né? Jesus veio a ser Cristo. Então, existem as transformações da personalidade e nós ficamos nessa personalidade que a gente fabrica através do medo. Né? Eu crio uma personalidade, eu crio um corpo, eu crio uma estrutura psíquica que é irreal, que é baseada no medo da vida que existe em mim, dessa força motriz que existe dentro de mim. Existem tantos campos dentro do nosso campo de consciência, mas a gente só dá atenção ao medo, né? Ao medo da vida, ao medo do meu potencial, a estrutura arcaica que tem e eu quero que tem permeado a minha vida, mas eu quero dizer que isso não é problema. Isso é solução se a gente mergulha dentro dela e percebe isso de uma forma clara, terapêutica, ressignificando, né? Deixa eu ver aqui meus anotados. Então, assim, falando sobre por que eu não chego nas minhas metas, né? Essas metas não são alcançáveis porque elas não são reais. As metas realmente que fazem parte da alma, que enobrece a alma, né, elas vão se fazer presente e muito provavelmente, eu vou estar no meu ego querendo estar centrado no ego, porque o ego não quer ser visto. O ego quer ser colocado ainda num local de isolamento onde ele vive uma exclusividade e te domina. Né? Então ele não quer perder esse domínio. Então vai aparecer uma meta. Eu, Geraldo, quero ganhar até o 2020 R$1 milhão. Quando eu chego nesse local, eu percebo que eu preciso ganhar o triplo, R$3 milhões. E essas metas elas só tendem a aumentar. Ana Zélia, meu amor, minha amiga, só tendem a aumentar e você vê que não tem uma satisfação no seu corpo. No seu corpo, não é no seu mental. Ah, legal, bacana, consegui R$1 milhão, R$3 milhões. Mas dentro de si, você não é algo que te dá prazer, regozijo de alma. O que o ego faz é que você fique preso nessa imagem idealizada do que eu sou um bom profissional, eu tenho que dar o máximo e eu tenho que ser perfeito. Né? Isso é a estrutura do ego. Isso é uma estrutura que faz você se aprisionar nessa história do passado. Não existe perfeição nesse planeta a nível humano. Existe inspiração. O único perfeito que existiu são os deuses. Então nós temos uma parte perfeita dentro de nós, só que a gente prefere estar no externo. Então, quando eu tiver um carro, quando eu tiver um apartamento, quando eu tiver um iPhone, eu vou me sentir bem. E isso é irreal. A gente está cheio de estímulos para esse local, que é o estímulo do ego, né, para entrar na compulsão, para não ir para o nosso real. Imagina se todo mundo fosse para o seu real, né, para a sua essência, para o seu eu superior. A qualidade que nós teríamos no planeta seria outra. Então tem uma dominação, creiam, né? Existe uma dominação do ego para que a gente não evolua. E há um serviço. Né? Quando nós tentamos fazer o trabalho e caminhamos dentro do trabalho do autoconhecimento, é um serviço divino que nós fazemos, porque nós vamos entregar a nossa parte doente para a espiritualidade. E ela vai trazendo as informações, vai fazendo com que... Boa noite, Daniele Pimental, meu anjo. A gente vai fazendo as conexões e vai galgando novos níveis de personalidade, também de personalidade, de consciência, mudando essa personalidade, fazendo com que nós não estejamos naquele passado e possamos construir através do novo. Né?
Volto a frisar que esse local é um local de completa experiência e aprendizado. Se eu não tivesse a compulsão da adicção, eu não estava trabalhando o autoconhecimento. Se eu não tivesse... boa noite, minha irmã amada, Darlice. Se eu não estivesse trabalhando com as minhas dores, eu não seria um terapeuta. Eu não estava buscando fazer uma live. Então, todos nós, falando sobre isso, todos nós temos uma missão. Volto a frisar, por trás de toda distorção, tem uma missão, tem algo muito bom para ser falado. E voltando ao assunto da essência, quando é que eu percebo que eu estou sendo mais egóico e menos essência? Existe uma passagem na Bíblia, já falei sobre isso numa live com a Ana Zélia, em que Jesus chama seus apóstolos. E tinha um apóstolo que estava sentado na banca dos coletores. E Jesus diz... segue-me. Esse cara, o Levi, né, ele prontamente se levanta e segue e faz uma festa, né? Essa é a história. Mas aí eu vou contar a minha visão. A minha visão é o seguinte: quando a essência chama, você larga tudo que está na mesa do passado. Esses coletores são os nossos cobradores de impostos, as nossas críticas, os nossos julgamentos perante si mesmo, perante você mesmo. E quando eu entro nesse processo de auto-julgamento, autocrítica, eu não evoluo, eu não posso, eu não devo. Todos esses locais de não, eles ficam fortemente gravados na nossa consciência e a gente não acessa a essência. Quando você acessa a essência, que é o chamado crístico, do eu superior, a energia é forte, você vai trabalhar com algo que é para essa geração, para 7 gerações na frente, beneficiando a sua família, beneficiando a consciência humana, e tudo vai dar certo. Esse chamado muitas vezes acontece muito cedo, mas já é uma luz e você não tem preparação para aquilo ainda. Mas você vai construindo em cima, você vai pegando aquela informação e vai fazendo com que aquilo se transforme em uma meta. Hoje eu sou balconista, mas o meu intuito é ser advogado. Eu vou ser balconista ali, aproveitando aquelas informações, e vou ser um advogado lá na frente. E algo mais simples, o que traz energia para a nossa essência é algo que, fora o externo, nada externo, bebida, álcool, drogas, a relação com outra, nada externo vai me beneficiar enquanto eu não tiver o interno equilibrado, bem comigo. Então, o que vai fazer com que a minha alma brilhe? Tipo, a Ana, né, vai dançar, e isso ela vai dançar 2 vezes na semana, vai dar tanta energia para ela que ela vai nutrir o local de trabalho dela, que muitas vezes tem essa zona de altos e baixos e relações que são desafiantes. Mas ela vai estar nutrida, ela vai estar dando a energia dela verdadeira. E mesmo quando tiver na distorção, ela vai estar podendo olhar isso. Não, aqui eu dei uma pisada de bola, mas ela vai se nutrir e depois ela vai colocar energia positiva nisso. Esse é o processo de luz e de sombra, onde eu possa mergulhar na minha luz. De repente, eu sou um juiz, né? Você é um juiz e você se nutre com a sua luz, nadando na beira-mar, nadando numa piscina grande, olímpica, ou dando pequenas pedaladas, não pedalada fiscal, mas pequenas pedaladas, né, andar de skate, algo que nutra a criança que existe dentro de nós, porque foi essa criança que teve o primeiro impacto. E é bom, é salutar sermos bobos como crianças, rirmos, darmos cambalhota, né, assistir um filme besterol, né, e poder chorar, e poder rir, e trazer essa expressão, né, para fora do que é verdadeiro e não condicionado, né, no que eu preciso ter que ser, no que eu preciso obedecer às informações, impregnações do meu pai, da minha mãe, dos pais substitutos, das tias, dos avós. Isso é muito dolorido e pesado, né? Quando a gente leva isso, a gente fica pesado. E para você ver quanto a gente tem força. Porque se a gente sustenta o desejo do outro,
Sustentar meu próprio desejo, a minha própria energia é muito mais revigorante, é muito mais salutar, te traz mais vida para as tuas células, te traz mais força para você poder empreender nessa jornada que é a vida, né? Então, assim, o ego, ele tem... Pois é, chocolate, quando está na compulsão. Vocês já perceberam que toda compulsão ela tem um mecanismo, né? Respondendo a Daniele Pimentel. Você compra o chocolate e você sai para comprar esse chocolate e vai ser gostoso, vai ser delicioso. Você come e você fica com aquela sensação por algum tempo. E é uma sensação efêmera. Passou. Você comeu, passou. Depois disso, você vê que aquilo não sustenta, não cria base, não cria aterramento em você, não cria continente em você. O que vai criar continente em você? O que em você, Daniele, pode você ter uma energia que você faça algo, que aquilo que é tão bom, tão salutar, que te leva a passar... Você trabalhou 10 horas em algo e você te chamarem para fazer algo que você passa mais 15 horas trabalhando e você está plena, energizada. Esse local é o local de alma. Talvez seja um processo vocacional, onde você é uma Deméter, uma mãe eterna, né? Que você gosta de cuidar dos seus filhos, né? Enfim, e eu quero voltar aqui para falar do processo do ego. O ego, na minha opinião, ele tem duas qualidades. Ele tem um boicote, o ego boicote, e ele também tem o ego positivo. O ego boicote, ele sinaliza, ele diz, eu estou na compulsão, né? Eu estou comendo chocolate e percebo que eu estou na minha compulsão. Por trás dessa percepção do ego é o ego positivo. Que ele percebe que tem alguma coisa que está errada, que saiu do trilho, que você foi para o movimento de compulsão. E aí esse ego positivo, ele diz assim, volte para o trilho, você saiu do trilho. Então o ego, muitas pessoas colocam como algo para ser rechaçado, né, ser minimizado. Não, o ego é um termômetro. Né, um termômetro para você perceber que você saiu do trilho, né, que você pode voltar para o trilho. Né? Então, como enxergar a essência? Né? Então, a essência, voltando aqui, Dani, Ana, que eu já tinha falado aqui, a essência é algo que te traz vida, que te traz vivacidade, que deixa os seus olhos brilhando, que deixa você com inspiração para trabalhar, para se dedicar. Onde o Pérfuro fala que você vai dar 100% da tua energia, certo? Isso é onde a essência está. Se você está com preguiça, provavelmente você não está na essência e você precisa rever. E não é o processo de mudança. Por exemplo, eu sou dentista, né, e agora eu vou ser engenheiro. Não é essa a questão. Porque se nós estamos... dentro de uma profissão, né, e essa profissão mesmo assim ela é ruim, você não vai fazer esse movimento drástico de amanhã vou matricular na faculdade de engenharia. Né? Não é, até porque eu detesto matemática. Mas o processo é você olhar para esse local, trazer o aprendizado até quando a consciência estiver ok, isso me trouxe um ensinamento, salvo as devidas proporções, né, no sentido de agressão, de violência, né, você não precisa ficar nesse local mesmo, mas até aí tem um ensinamento também do que eu abro portas e do que eu fecho portas. Mas o local da essência é você poder se nutrir, tipo, eu sou um engenheiro, né, mas eu estou me nutrindo fazendo poesia, digamos. Então, esse local de fabricação da poesia vai nutrir a distorção. Porque a energia é mais alta. E quando você for para lá, você vai para esse ambiente de trabalho, para essas relações, você vai estar cheio de energia. E aí, é claro, né, trabalho terapêutico para perceber, né, esse local em você. Né, mas aqui são dicas que você já pode se apropriar relacionada a isso. Né? Então o ego ele nos coloca em um local de aprendizado.
né? Nós que somos do trabalho de autoconhecimento, a gente sempre vê tudo como um ensinamento. Então, eu estou vivendo algo muito ruim, isso tem um ensinamento, tem um aprendizado. E isso é produzido por mim, por mais fenomenológico que possa parecer. Um cometa vir aqui e cair agora. Existe aí um campo de produção de pensamento. Aí eu coloco como é forte o nosso pensamento. A gente sustenta a distorção das nossas famílias, a gente sustenta a distorção da gente mesmo, a gente sustenta a distorção do que a gente produz. Imagine se a gente consegue sustentar a nossa essência. É mais difícil. Sustentar a luz é muito mais difícil. Precisa de disciplina, precisa trabalhar sua compulsão, mas isso tem um ganho, tem uma fluidez, porque o que o projeto do ser humano relacionado ao desejo do ego, ao desejo do pai, ao desejo da mãe, ao desejo da família, ele tem uma potencialidade. Mas se o teu projeto pessoal não tiver vinculado com isso, ele tem a potencialidade da essência. E isso vem um volume de fluxo na tua vida que faz com que você possa... como é que se diz? Confiar, ter fé nesse processo. Porque o ego faz com que você não acredite na fé. Que você não... E o que é fé? É construir esse passo para chegar nessa meta da nossa qualidade, grão a grão. Isso aqui, 2 mais 2 vai dar 4, então isso aqui que eu estou fazendo vai dar isso. E você vai criando autoconfiança. Você vai criando movimento dentro de você, né? Dentro da sua verdade, não da verdade do outro, quem quer que seja o outro, né? Então, assim, o ego ele tem um processo de congelamento da mente, ou da essência, né? E aí eu terminei fazendo um ato falho, mas é verdade, um congelamento da mente. Então eu fico sempre no mesmo pensamento, eu sempre fico no mesmo sentimento, eu sempre fico no mesmo padrão. Isso não é vida. A vida se manifesta através do movimento, da troca, né? O pulmão recebe o ar e solta o ar, todo o nosso corpo ele troca com os ambientes. Então isso é necessário, trocar os pensamentos, trocar os sentimentos, evolucionar. Eu vou falar uma coisa para vocês que agora é um pensamento muito forte. Se eu sou irmão de um ser maior, Cristo, os mestres ascensionados, e eu tenho um padrão de distorção, de dualidade muito forte, a parte da minha alma e da essência está doente. Então eu estou aqui nesse aprendizado tentando, Geraldo, tentando atualizar esse sistema, meu sistema emocional, para que eu não traga distorcidamente a informação lá para a espiritualidade. Então, na hora do meu desencarne, eu não vou levar nenhum processo de afetação, que não seja resolutivo. Então eu vou chegar com a minha espiritualidade, estou sendo redundante, e vou dizer, olha, eu trabalhei minha raiva, minha compulsão, né, dessa forma. É esse mecanismo que eu trouxe, que eu aprendi, né, através do meu corpo, da experiência e do registro do meu corpo, através da experiência e do registro das minhas emoções, né, e do meu pensamento, a transformação. E aí a gente entra num processo que é a ascensão aqui mesmo. A ascensão aqui não há necessidade de ser arrebatado, não há necessidade de mudar de consciência, porque tem uma menina aqui que está querendo... por causa que eu preciso pegar aquela... Pegue, meu amor. Não há necessidade de eu morrer para ascender. Eu ascendo aqui mesmo. Se vocês perceberem, no campo de vida de vocês não são as mesmas pessoas que 10 anos atrás. Ou 20 anos atrás. Então já o processo de ascensão é um processo natural perante a nossa experiência humana, né? Porque todos nós terminamos ou pelo fogo ou pela água, aprendendo o fogo da consciência, a água das emoções, chegando num ponto de aprendizado. Agora, claro que se você puder dar uma cordinha e andar um pouco mais, isso vai ser benéfico para você, né? A Ju apareceu aí, Dalice.
né, querendo pegar não sei o que, mas na realidade ela quer aparecer no vídeo, né? Então, assim, relacionado a toda essa experiência. Então nós temos a sexualidade, nós temos a beleza, nós temos o amor como arquétipos a ser entendidos, nós temos as impregnações familiares e nós temos a personalidade que a gente cria de forma distorcida. O que faz em consonância com a sexualidade, com o amor, com a beleza, que é o arquétipo de Afrodite, da deusa Afrodite. Na verdade, essa deusa, ela vem com esse arquétipo para servir, certo? A gente se conectar com o amor, né? Quando nós entramos no processo de autoconhecimento, nós nos tornamos servidores, né? Servidores da família, servidores E é legal que vem um pensamento assim, tudo que você rebate, tudo que você nega veementemente, depois você acolhe e você vê que isso é seu e depois você transforma e isso você vai servir. Não tem coisa mais bela no mundo do que o serviço. Não tem coisa mais bela no mundo do que você poder se doar ao outro de uma forma tranquila, consciente, na verdade, na clareza. E não na exigência que o outro tem que te amar, né? Que o outro precisa dar 100% da vida dele, que vai te fazer feliz. É o contrário, como dizia São Francisco. Você vai dar para receber. E não nessa lógica, tipo, eu vou trabalhar a nível de trabalho, eu vou trabalhar com essa empresa por conta do salário. Isso não vai ser feliz para você. O seu dinheiro não vai ser algo rentável. Vai ser um dinheiro suado, vai ser um dinheiro sofrido na realidade. Mas se você for vender um bombril e pensar que aquilo está ajudando de repente a facilitar a vida do outro, é outra visão, outra qualidade, é outro prisma. E você termina atraindo a abundância e a prosperidade para você mesmo, né? Então, o serviço, né, ele não está só naquela questão voluntária, ele está quando você acende a sua chama trina, o seu amor. A chama trina, ela é aquela expressão que você vê nos desenhos pintados de Jesus, onde tem três cores saindo do coração, né? A rosa, a dourada da consciência, a rosa do amor, a dourada da consciência e a azul da ação. Quando eu sou um médico e estou fazendo uma cirurgia, eu estou salvando. Quando eu sou um engenheiro e construo, eu estou desenvolvendo, né, um país. Quando eu sou um lixeiro e varro a rua, eu estou deixando a rua mais limpa, eu estou no serviço. Quando eu sou um balconista, eu atendo o outro com a vida, com a expressão de vida, de bem receber. Então, tudo que você faz, até um serviço burocrático, um contador, ele está ajudando, ou uma pessoa, né, de escriturário, ele está ajudando, é um dharma. Ele está ajudando outras pessoas, os animais, a floresta, a gente está no serviço. E a gente, quando serve, a nossa alma cresce. Não cresce para o outro, não cresce para o pai, para a mãe. Não é isso. Quero deixar bem claro que todo projeto que está linkado com o desejo do pai e da mãe é pobre, é pouco, porque está no desejo do pai e da mãe. Qual é o seu desejo real? Qual é o seu desejo real? O que você vem, em essência, fazer aqui, utilizando o seu aprendizado? Né? Aí a gente vai cair naquela questão que eu falei antes, o julgamento e a crítica. Toda vez que você... Experimente agora, atrair um pensamento de julgamento e crítica relacionado a uma pessoa que você ama. Respira 2 vezes e faz isso. Critica a mim nesse momento, critica o seu pai, critica a sua mãe, né? Chama de irresponsável, chama de... enfim... Né, que é burro, veja o que você sente. O coração fecha. Agora elogia. Você é um abençoado, você é um ser de luz, todos somos seres de luz. Elogia, o teu coração abre, a tua energia, sabe? A crítica, o julgamento são nossos piores vilões.
E quando eu critico o outro, eu me torno responsável, porque eu me sinto superior, então eu tenho que agir, né? E não é isso. O outro precisa daquela experiência do errar. Quantas vezes, se é que existe erro, quantas vezes a gente não precisou estar no erro, né, para ter o aprendizado? Né? Se eu um dia bebi e percebi que hoje a bebida não é o que me traz felicidade, foi preciso beber. Infelizmente a gente tem que passar por esse processo. Não é legal. Nenhum pai, nenhuma mãe ficam satisfeitos com isso, mas é a sua essência que precisa disso. Vivenciar isso. Né? Então, assim, tem pessoas terríveis, fazendo atrocidades, recebendo o pior do outro. Assistam A Cabana, que vocês vão entender o processo de perdão do Deus maior, de nosso Deus mais elevado, de uma consciência elevada, o trabalho de perdão. Né? Se você olhar que Deus, todos os filhos são deles, até os que você não considere como filho dele, até um que não seja católico, crente, que não seja ocidental, que seja oriental, que seja chitonista e acredita numa expressão de um Deus com cara de elefante, ele é filho do mesmo Deus, na compreensão de Deus. Quem somos nós para julgar a experiência daquele, porque ele necessita daquela experiência, para conseguir ter a consciência? Então não julguem, não critiquem. Né? As pessoas precisam daquilo. Nós somos viciados, além do chocolate, do álcool, da droga, a criticar e a julgar. Nós somos treinados, né, para fazer isso. E isso não enobrece. Nós nos tornamos pobres, porque nós estamos no julgamento. Né? E esse julgamento só quem pode fazer é a nossa própria consciência e os seres superiores. A nível de aprendizado, nem julgamento não é no sentido do juiz. Né? É difícil, Arilson. É verdade, é difícil, mas é um aprendizado. Eu estou nesse aprendizado, eu não estou dizendo que eu não julgo, que eu não critico, mas quando eu percebo que eu estou no julgamento, que eu não estou no acolhimento, eu venho de novo. O ego trabalha assim, a consciência trabalha assim, é um respirar. Uma hora eu me encho de ego, outra hora eu me encho de vazio, e é no vazio que a gente aprende, né, a ressignificar, que vem outra sabedoria, que não vem esses externos, que não vem esses estímulos do consumo, do álcool, da bebida, do chocolate, do açúcar, da compra. E a gente fica assoberbado para não sentir. Nós ficamos assoberbados para não entrar na nossa essência. Nós teríamos outra qualidade se nós entrássemos na nossa qualidade de essência, né? na nossa verdade, na nossa clareza. Sim, se vigiar, né? É colocar o vigia, o observador, não como um julgador, não como crítico. E a pior crítica que nós temos é com nós mesmos, né? Que a gente não se dá, não posso viajar, não posso cursar, não tenho dinheiro, eu sou pai, eu sou mãe, eu sou filho, eu não tenho como, não tenho possibilidade. Vai e faz. Vai que a providência, que o fluxo da vida, se for verdade, vai acontecer. Se for verdade, vai vir um fluxo, né? Esse é o processo do chamado. Né? Quando nós estamos sendo chamados por nossa essência, há um local de inquietação em nós mesmos. Há um local que é como se a vida não fizesse sentido. Como se nós estivéssemos no local errado, com saudade de algo. Esses são sintomas, né, do Cláudio Vinícius, grande. Esses são sintomas que algo não está muito bem equalizado. Né? Quando esse chamado, esse local de não estar na presença, de não estar lidando com as coisas do aqui e agora, que está no passado, no futuro, ele está dizendo, você tem algo para trabalhar. E você quer, como diz a minha amiga Franciane, você quer que a carruagem passe, né? E vem junto os cachorros, e a carruagem corra, e os cachorros latrem, e você continua só olhar, só observar? Não. Nós somos protagonistas da nossa própria história. Nós fazemos o nosso próprio livro, né? Com erros e com acertos. Né? Mas o importante é não estar no julgamento. É não estar
na autocrítica, no julgamento do outro. Isso só em fazer isso, nós já despertamos o respeito, nós já despertamos o servir, porque eu estou no serviço de acolher, eu estou no serviço de poder dar o meu melhor. Se o melhor da minha sobrinha amada é que ela faça algo que eu não gosto, eu vou estar aqui. Ela vai lá fazer, eu não vou colaborar, eu vou estar aqui, em acolhimento, em amor, em serviço. Ok? Estou aberto para perguntas. Já falei algumas coisas aqui, né? É difícil, sim, Darlice, mas também não é impossível, né? Se o outro pode, né? Nós também podemos, né? Nós também podemos entrar nessa qualidade, né? E essa é a experiência humana, trabalhar com as nossas emoções. As pessoas fogem disso porque têm medo da vida. Fogem de ir para um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, um religioso, muitas vezes, porque tem medo da vida, né? De que vai encontrar a sua dor, a sua sombra. E não é fácil. Dizer que, que isso é extremamente prazeroso, não é. Mas você fica na mesma dor quando você não faz esse trabalho, porque você está reverberando o passado de traumas. E você vai viver relações traumatizadas. Eu digo traumatizadas porque você vai estar sempre no mesmo local, né? Não vai conseguir ressignificar esse local, porque você sempre está olhando para o seu passado. Então você está vivendo a mesma dor, a mesma tristeza, a mesma angústia, né? E infelizmente a gente vai viver com isso o resto da vida. Mas existe um processo que você pode trabalhar, o perdão. Continue dizendo, assistam A Cabana, né? O filme A Cabana, né? Para poder entrar em outra qualidade, né? Como é bom você poder entrar em outra qualidade, né, Júlia? Então, assim, é salutar, é saudável, é leve, né? O fluxo da vida vai acontecendo quando você entra no reconhecimento da sua personalidade. E você não tem que destruir. Você precisa aceitar. Não, eu sou assim mesmo, mas eu estou me trabalhando, eu estou em construção. Né? Estou em construção sempre, né? Da minha personalidade. Eu só vim descobrir que eu tinha um processo de ansiedade com 35 anos. Né? Tudo isso fica mascarado. Então, o desejo real, você não precisa muitas vezes de um terapeuta, um desejo real faz o fluxo acontecer na sua vida. Se você perceber que tudo que você tem hoje foi uma produção do seu pensamento, olha a força disso. A qualidade que isso é. Quando você vai para a sua verdade, a vida vem e se faz presente. Quando você está com medo, você adoece. Quando você diz não para você mesmo e não para o outro, você diz não para a vida. E há um influxo, né? As coisas começam a ser atrapalhadas. E você não entra no fluxo da vida. Diferenças sempre acontecem. A gente vive o registro do coração é aquele, né? O QRC, né? Sobe e desce, sobe e desce. A vida é assim, sobe e desce, sobe e desce. E a gente vem aqui para surfar, para perceber, para colocar o observador, para poder olhar. Muito bem, Darlice. Para poder olhar e não ficar afetado. E a minha raiva me dominar mais do que a minha consciência. Né? Mais do que o meu desejo de servir, o meu desejo de atuar. Eu peço desculpas aqui às pessoas que estão entrando, mas é que a gente já mergulhou um bocado no assunto. Se tiver alguma dúvida, eu posso trazer mais aqui. Né? Vou olhar aqui se tem algum processo aqui de perguntas. Né? Valentim. Tá. Show, meu irmão. Eu já fiz aqui. Já respondi aqui o Arilson. Alguém mais? Aqui, peraí. Arilson, o que fazer nessa quarentena onde as emoções estão afloradas, sensíveis? Onde estamos em casa convivendo intensamente e percebendo os defeitos dos familiares? Júlia, se acalma. Os familiares, por mais que exista amor. Então, excelente pergunta, Arilson. Muito obrigado.
Nesse momento de quarentena, nós estamos lidando, não é com a sombra do outro, não, Arilson. É com a nossa própria sombra. É o meu olhar perante... eu tenho poucos segundos agora. Mas é o meu olhar perante o próximo que significa dos meus julgamentos e das minhas críticas. A próxima live vai ser segunda-feira, nesse mesmo horário. Eu respondo melhor as perguntas do Arilson nesse local. Agradeço a todos. Perdão pela... Júlia, perdão pela Júlia, por mim, né, desse movimento aqui que é orgânico.